Olá, Elisa Chiesa aqui. Você já deve ter ouvido falar que ficar repetindo eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera, de nada adianta para realmente manifestar prosperidade na vida. Inclusive, não só ouviu falar, como também pensou e se sentiu até ridículo quando se pegou repetindo essas frases. Não é mesmo? A gente chama esse tipo de frases de afirmações positivas. E sim, elas têm efeito no cérebro, no seu corpo e, portanto, na sua vida. Mas elas devem ser feitas da forma correta para surtirem efeito. Fica até o final que eu vou te explicar direitinho o que a neurociência fala sobre essas afirmações positivas. E se você gosta de conteúdo sobre prosperidade, abundância e mentalidade, se inscreve aqui no meu canal. E não esqueça de dar um like nesse vídeo para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais e mais pessoas. Vamos lá! Muito além do pensamento positivo ou de frases motivacionais ditas no espelho, as afirmações positivas funcionam porque impactam diretamente a forma como o cérebro se estrutura e se comporta. A neurociência tem demonstrado que linguagem, emoção e repetição são elementos-chave na construção da realidade interna de uma pessoa. E é justamente nesse ponto que as afirmações positivas atuam como uma poderosa ferramenta de transformação pessoal. Porque se você acompanha o meu conteúdo, você sabe que quando a gente muda a nossa realidade interna, a nossa realidade externa também muda. Quando você afirma algo como eu sou capaz, eu sou merecedora, eu confio em mim, eu posso, eu consigo, você não apenas está falando por falar. O seu cérebro interpreta essas palavras de forma literal e ativa circuitos neurais como se estivesse realmente vivendo essa experiência. Esse fenômeno é conhecido como automatismo cerebral e representa a tendência do cérebro em construir imagens mentais, sensações e até respostas fisiológicas a partir da linguagem, especialmente quando essa linguagem é acompanhada de emoção. A linguagem, então, não é neutra. Ah, eu falei da boca para fora. Isso não existe. A linguagem molda a percepção, sensação e, com o tempo, comportamento. Ao verbalizar uma afirmação, o cérebro projeta mentalmente aquele cenário como se fosse real, porque o cérebro não distingue o que é real e o que é imaginado. Essa é uma das razões pelas quais, quando falamos palavras negativas como eu não consigo, eu sou um fracasso, nada dá certo para mim, eu não tenho valor, elas também têm um impacto tão profundo quanto as afirmações positivas. Elas constroem um estado interno de limitação, mesmo que os fatos externos não justifiquem essa crença. E aí, se eu acredito que eu não consigo, eu nem tento. Se eu acredito que eu sou um fracasso, qualquer coisa que eu fizer vai dar errado. E vai, porque a realidade externa sempre confirma o nosso estado interno. E se a gente tem essa compreensão da força que tem a linguagem, da força que tem a imagem mental, por que não usar isso a nosso favor? Porque entenda, mesmo que você tenha uma programação mental limitante, ou seja, que você tenha uma mentalidade que de alguma forma te leva a resultados que são indesejados, a gente pode reprogramar a nossa mentalidade para ser uma aliada e não um obstáculo à realização dos nossos sonhos. E é nesse ponto aqui que eu quero te falar de um dos conceitos centrais da neurociência, que é a neuroplasticidade, que nada mais é do que a capacidade que o cérebro tem de mudar, se adaptar, se reorganizar ao longo da nossa vida, de acordo com as experiências que a gente vive e, sobretudo, com os padrões que repetimos. Então, toda vez que você pensa ou diz algo, você ativa uma série de conexões sinápticas. E se esse pensamento é repetido com frequência, essas conexões se fortalecem e formam trilhas neurais. Pensa numa mata fechada. Você foi lá com uma enxada e fez uma trilha, ou seja, um caminho para passar. Quanto mais você passar por esse caminho, mais ele vai ficar marcado. É o que acontece com seus padrões de crenças. Você reforçou esses padrões durante a sua vida inteira, passando por eles, passando, repetindo. Então, para mudar isso, é necessário criar novas trilhas. E uma das formas é repetir afirmações positivas intencionalmente. Através da repetição, você começa a criar novas rotas mentais, que é como se você estivesse lá com a sua enxada, desbravando novas trilhas, que pouco a pouco, através da repetição,
Ou seja, elas precisam ser repetidas para de fato consolidar um caminho neural, vão substituindo aquela antiga trilha neural baseada no medo, insegurança ou escassez. Ou seja, elas substituem aquelas crenças que te limitam. Além disso, quando você começa a repetir afirmações como eu sou capaz, eu sou merecedora, eu posso, eu consigo, o seu sistema de ativação reticular, que é uma rede de neurônios que atuam como filtro, que influencia a sua percepção para você selecionar no ambiente externo aquilo que é relevante para você e faz isso com base no seu padrão de crenças. Então, o seu sistema de ativação reticular se ajusta para perceber evidências que confirmem essa ideia, mesmo que elas antes passassem despercebidas. A atenção passa a se voltar para experiências que reforçam essa nova visão interna. E isso cria um ciclo poderoso de retroalimentação. Quanto mais você afirma, mais você percebe na realidade externa o que está afirmando e mais a sua mente considera aquilo como verdade. E tudo isso reforça e consolida a nova rota neural. E ainda tem mais. Quando essas afirmações são acompanhadas de emoção, mesmo que sutil, como um pequeno entusiasmo ou uma sensação de esperança, o impacto no cérebro se intensifica. E quando essa emoção ela é mais intensa, ela é registrada com mais força e clareza na memória, o que acelera a construção de novos padrões mentais. Então presta atenção aqui. Essa combinação, afirmações positivas, mais emoção, se for intensa, melhor ainda, mais repetição, cria uma nova trilha neural. E quanto mais você reforça, quanto mais você repete e foca nessa nova trilha neural, mais ela se fortalece e você vai gradualmente enfraquecendo o padrão limitante. Por quê? Porque você não fica mais passando por ele. Vamos voltar à metáfora da trilha na mata fechada para você entender melhor como isso funciona. O padrão limitante, aquele que você teve até agora, é aquela trilha que de tanto que passaram por cima já é pura terra, já está bem consolidada como caminho. A nova trilha é você desbravando com uma enxada, tirando mato e fazendo um novo caminho. No início dá mais trabalho, mas quanto mais você passar por essa nova trilha, mais ela se consolida como um caminho. E naturalmente, você passando por esse novo caminho, você vai deixando de passar pelo caminho antigo. E o que tende a acontecer com o caminho que você não passa mais? A natureza volta a tomar conta, a mata vai crescer ali de novo, não é mesmo? Então você está entendendo como funciona? Não é que aquele antigo caminho deixa de existir, mas ele perde força, perde relevância e perde ativação neural. Então perceba que as afirmações positivas não atuam isoladamente. Elas são um ponto de entrada para um processo mais profundo que acontece no seu cérebro. Uma reestruturação do cérebro e do sistema perceptivo, guiada pela repetição, emoção e intenção. As afirmações positivas modulam a forma como o cérebro interpreta a realidade, reorganizam redes neurais por meio da neuroplasticidade e ajustam o foco da atenção, influenciando o que é percebido no dia a dia e, portanto, vai influenciar também a forma como você se comporta. Porque pensa aqui comigo, se você acredita que é incapaz de fazer alguma coisa, você vai se comportar de uma determinada forma. Se você acredita ser capaz de fazer alguma coisa, a forma como você vai se comportar é completamente outra. E os resultados que você vai ter são completamente outros também. E é por isso que mesmo que no início as afirmações positivas pareçam artificiais ou distantes, ou você não consiga se conectar tanto emocionalmente com elas, ou então não acredite muito no que está afirmando, elas têm potencial de transformação real. Com o tempo e com a repetição, o seu cérebro passa a reagir de maneira diferente. Sua atenção se volta para novas possibilidades, suas emoções se alinham a estados mais positivos e sua percepção de si mesma e da vida começa a mudar. Olha que maravilhoso o fato de que, além de toda a física quântica, de tudo que a gente sabe sobre frequência vibracional, de lei da atração, a gente tem aqui o cérebro, que quando bem direcionado, atua como uma verdadeira máquina que nos ajuda a potencializar os nossos resultados. Em outras palavras, você é energia com um cérebro moldável, e isso é um presente de Deus. Uma mente bem treinada é uma aliada da manifestação.
E para concluir, eu quero que fique claro aqui para você que afirmações positivas funcionam sim, porque são uma das formas de reconfigurar o seu cérebro de dentro para fora. Elas interrompem padrões limitantes e abrem espaço para novas conexões neurais, baseadas em confiança, merecimento, coragem e expansão. E como mostram as pesquisas em neurociência, aquilo que você repete com intenção e emoção, o seu cérebro acredita. E ao acreditar, o cérebro interpreta essa informação como realidade, ativando respostas fisiológicas, emocionais e cognitivas coerentes com essa verdade construída. Como resultado, o corpo também passa a operar em um novo estado interno, mais alinhado, confiante e positivo, o que eleva naturalmente sua frequência vibracional, que atrai experiências compatíveis. E isso é neurociência a serviço da sua vida próspera. Portanto, pratique as afirmações positivas. Todos os dias, repita com consistência aquilo que você deseja ser, ter e fazer, porque assim é isso que vai se realizar na sua vida.